E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Akira aqui para mais um vídeo. Eu estou aproveitando que eu acabei de fazer um vídeo pro canal do Vozes do Autismo, que é um projeto que eu faço parte, tá? E aí, como eu já estava gravando, câmera ligada, acabei de fazer uma videochamada com meu filho. Estou bem cansado, mas eu vou trazer esse vídeo um pouco atrasado, bem depois do Dia das Mães. Mas é que eu queria compartilhar com vocês uma experiência de Dia das Mães envolvendo, né, essa situação do Dia das Mães. Eu queria trazer esse vídeo no Dia das Mães, só que eu decidi não fazer isso porque já tá bem de noite do dia 10. Já tô um pouquinho cansado, querendo ou não, dá um trabalho postar o vídeo no YouTube. Então, ai, será que eu vou conseguir terminar de gravar? Então, assim, por mais que eu queria gravar o vídeo agora, eu tô um pouco cansado também, tá? Esse lance de falar com meu filho por videochamada força muito minha criatividade. É muito difícil manter a atenção dele, manter ele interagindo, manter ele feliz, tranquilo para equilibrar, mas eu tô impressionado com a minha capacidade de me adaptar a essa situação e de conseguir deixar o meu filho entretido durante nossas chamadas. Então tem horas que assim cansa demais. E gente, não vou mentir para vocês, eu acho que cansa mais a videochamada do que brincar com ele presencialmente, de ter ele aqui, porque mesmo tendo aquela situação de ócio, né, de não estar brincando junto, só de ficar um do lado do outro já é o suficiente. Na videochamada a gente não tem isso, né? Então é complicado. E aí dá um cansaço. Eu fico realmente cansado. Mas assim, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Eu hoje, no Dia das Mães, bateu uma saudade muito grande da minha mãe. Queria até desabafar um pouco isso, porque muitas pessoas, sabendo tudo que minha mãe fez, como minha mãe agiu, vocês ficam impressionados como eu ainda posso sentir falta da minha mãe. E é o que eu digo sempre para vocês. É minha mãe, gente, era minha mãe. Por mais que ela fosse louca, imperfeita, muitas vezes irresponsável, ela era minha mãe, né? E aí eu queria compartilhar algo, mas não da minha mãe. Eu queria falar da minha outra mãe. Então, para quem não sabe, o meu pai, ele já está muito, muito, muito tempo juntado, né? Diga-se de passagem, casado com a Beth, que é a minha mãe drasta, né? E aí eles vivem juntos já. Eu tenho dois irmãos por parte de pai, tá? Então eu tenho o João e o Matheus. E por parte de pai e de mãe eu tenho uma irmã, que é a Gisele. E a minha irmã, ela também é mãe. E ela é mãe de três meninas, né? Então, assim, a minha irmã caprichou, cara. Caprichou. E o que acontece? Tipo, eu tenho muita referência de mãe. Então, da minha mãe, ela tem vários momentos bons, positivos que eu tive com ela, que eu sinto falta desses momentos legais, positivos. E da minha mãe-draça tem uma lembrança muito boa que eu estava tendo hoje, e eu queria trazer ela aqui no vídeo para vocês, que eu sofri muito tempo, para parar de fazer xixi na cama. Se eu não me engano, eu parei de fazer xixi na cama com 10 anos de idade, então é muito tempo. E hoje, com 35 anos, eu entendo também muitas das causas que me atrapalharam tanto a parar de fazer xixi na cama, que era o fato de que toda vez que eu fazia xixi na cama eu apanhava, ou eu era castigado. E uma das lembranças que eu tenho dessa época é que eu odiava o cheiro da urina do xixi no colchão, porque chegou uma hora, na época, né, minha mãe estava com o Carlos, que era meu padrasto, alcoólatra, e batia muito em mim, e ele chegou uma época que ele falou que
por eu estar fazendo xixi na cama, ele não iria comprar mais nenhum colchão novo. Então eu fiquei muito tempo com o colchão a ponto de, assim, tipo, cara, fazer xixi, aí acordar, eu acordava chorando todo dia, né, porque eu não sabia como parar de fazer xixi na cama. E aí eu acordava e dependendo do dia eu apanhava, dependendo do dia eu ficava de castigo. Então já teve época de eu dormir sem lençol, direto no colchão, porque a minha mãe, o meu padrasto não queria colocar um lençol novo na minha cama. E aí chegou uma época, eu não sei, né, quem foi a decisão, se foi da minha mãe e do meu padrasto, mas eu não tinha esse lençol, assim. Eu lembro disso, que um dia eles falaram, você vai dormir sem lençol. E aí eu dormi no colchão puro e a espuma direto com a minha pele. Eu tenho dermatite de contato e eu fiquei cheio de feridas na pele, porque eu fiquei me coçando muito. E o colchão ele já estava apodrecendo, tanto que só comecei a ter um colchão novo na hora que um dia eu acho que minha mãe foi puxar o colchão para fazer alguma coisa e o colchão esfarelou na mão dela, assim, de tanta urina que tinha. E era um costume eu, pequenininho, moleque, acordar, recolher o lençol e colocar, tipo, os lençóis, a fronha, tudo dentro do tanque, colocar água. Teve uma época que eu lavei os lençóis, que eu já estava um pouquinho mais velho, e aí eu pegava o colchão e levava para o sol e deixava o colchão tomando sol. Aí à noite ia e colocava o colchão de volta pro quarto. E assim, tava passando por isso durante anos, tá? Não conseguia parar de fazer xixi na cama. E aí teve uma época que eu fui passar as férias no meu pai. E minha mãe, ela fazia meio que um terror psicológico, sabe? Então, tipo, antes de eu ir para as férias, minha mãe já tinha combinado com meu pai que eu ia para as férias, né? E ela chegava pra gente, qualquer coisa que eu fazia de errado, de molecagem e tal, ela já pegava e falava, você não tá se comportando, eu vou te mandar pro seu pai, eu vou mandar você pro seu pai. E aí ela ficava ameaçando, plantando essa ideia de que ir pro meu pai era um castigo. E eles já estavam planejados a ter eu nas férias na casa do meu pai. Então chegava uma hora que eu aprontava qualquer coisa na semana de ir pra casa do meu pai, ela, cansei, você vai pra casa do seu pai. Aí ela arrumava minha mala e falava, você vai pra casa do seu pai, e já tava tudo certo, cara. É muito assustador isso, né? É maquiavélico, eu entendo. E aí eu chegava na casa do meu pai arisco, eu parecia um animal selvagem, sabe? Porque eu não estava ali passando férias, eu estava ali de castigo, eu estava sendo castigado na casa do meu pai. E para reverter isso, era muito difícil para ele e para a Beth na época, né? Eles sabiam que tinha essa interferência da minha mãe, fazendo eu achar que ali era um castigo, mas ao mesmo tempo eles não tinham muito o que fazer, eles tinham que reverter uma situação que estava há anos sendo plantada no meu subconsciente. Só que teve uma coisa que eu me lembro até hoje, que foi em uma dessas férias, eu reclamei com a Beth, desabafei com a Beth que eu estava envergonhado porque eu estava fazendo xixi na cama e eu não conseguia parar, e eu acordei com medo, chorando e tudo mais, e porque eu achava que eu ia apanhar dela, eu ia apanhar do meu pai, e não aconteceu isso, né? E aí a Beth, que é a minha mãe drasta, ela decidiu todo dia de madrugada, então eu fazia xixi antes de dormir, e todo dia de madrugada, lá pelas 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, ela me acordava e me levava no banheiro para fazer xixi. E as minhas férias com meu pai era tipo férias escolares, né? Então, colocar aí que era tipo no final do ano, sabe? Tipo de dezembro para janeiro. Então, em um mês, ela ficou fazendo isso todos os dias. E foi assim que eu consegui parar de fazer xixi na cama, com ela me acordando todo dia de madrugada. E aos poucos eu fui perdendo esse trauma de não acordar, né? E foi assim que eu parei de fazer xixi na cama, já bem grandinho, eu já estava bem molecão. E foi uma situação que ela era traumática, mas com muita paciência, amor e carinho, ela foi revertida. E aí eu só queria deixar esse vídeo como um agradecimento para Beth por ter sido uma mãe
mesmo nos momentos que eu achava que ela não era uma mãe, que eu iria sofrer com ela, que ela iria me castigar, e pedir desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito quando moleque, porque infelizmente eu tinha muita interferência de muitas pessoas ali, da minha mãe, do meu padrasto, e sempre fui sendo colocado contra a minha família, né, paterna, e, cara, isso me causou um afastamento. Tanto que hoje eu tenho um afastamento familiar que eu não consigo reverter. Para mim ele é normal. A minha irmã não mora tão longe de mim, mas já faz anos que eu não vejo a minha irmã. Meu pai também, eu voltei a falar com meu pai, eu estava com 20 e poucos anos, aí eu comecei a visitar o meu pai, tanto que no Natal do ano passado eu fui visitar o meu pai, tá? Então, assim, eu fui passar o Natal com meu pai, a, a situação ela estava melhor e eu recebi ajuda de uma das inscritas do canal, e aí eu consegui acertar as contas e fui visitar meu pai. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu visitei meu pai, tipo, em dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Faz 5 meses, mas parece que já faz 2 anos. E eu lembro que nessa última visita eu dei um beijo grande na Beth, eu agradeci ela. Só que hoje, no Dia das Mães, eu tô gravando esse vídeo no Dia das Mães, eu, eu queria agradecer a Beth de novo, por ter sido indiretamente uma mãe que me ajudou tanto. E foi tão paciente comigo, cara. Porque eu não tenho o mesmo sangue dela. Eu sempre achei que eu era um peso pro meu pai e ela estava sempre ali tentando ajudar, sempre ali fazendo as melhores comidas, tentando reverter uma situação que era plantada há muito tempo na minha cabecinha de criança. E eu chegava lá um demônio da Tasmânia e ela tinha que ser muito paciente. Então, é só isso. Beth, esse vídeo é exclusivamente para você. E é exclusivamente para todas as mães que não são mães das crianças, são mãedrastas. É para as avós, é para as tias, é para mãe de gato, mãe de cachorro, é para todos vocês que têm esse sentimento de mãe, tá? Vocês fazem toda a diferença na vida da gente. E a gente geralmente só vai ver essa diferença quando a gente for bem adulto, tá? Quando a gente tiver bastante consciência. Enquanto a gente é criança, adolescente, meio adulto, né, que tem o pós-adolescência, né, a gente não consegue ver isso ainda. A gente está muito preocupado com a gente. E aí chega uma hora que você já está um pouco mais adulto e aí você consegue ver que cada pedacinho teu foi construído com a vivência de algumas pessoas, com a criação de outras. E hoje, olhando dentro do meu coração, eu percebo que eu tenho uns pedacinhos da Beth aqui que eu nunca tinha reparado, sabe? E tá aqui dentro. E eu sei que tá aqui. E eu sinto isso. Então eu tenho um amor de filho com a minha madrasta, por mais que eu nunca consegui aproveitar realmente a presença dela ali. Então hoje, toda vez que eu tô com ela, eu tento aproveitar um pouco. E toda essa minha criação auxiliou ao meu afastamento de toda a minha família. Então uma parte é o autismo, uma parte é a minha criação, uma parte são traumas. E é assim, eu não sou tão próximo deles quanto as outras famílias são. Mas eu estou sempre orando e sempre me preocupando com a minha irmã, com meu pai, com a Beth, com meus primos, com as minhas tias. É assim, eu me tornei um adulto isolado, mas eu reconheço que cada pessoa da minha família deu um pedacinho de mim para eu me tornar um adulto melhor. Então, é um obrigado aí para todas as mães e para Beth. Tô ficando emocionado, vou parar o vídeo por aqui que eu não quero ficar chorando, tá? Hoje é Dia das Mães, tô com saudade da minha mãe, tô com saudade da Beth, tá foda. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter visto o meu vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, um abraço e tchau.